Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero falar sobre portas lógicas. Mais especificamente, vamos falar sobre operações booleanas com portas lógicas. No século XIX, um matemático britânico chamado George Boole resolveu criar uma álgebra booleana que formalizasse a lógica de seu tempo. A álgebra booleana utiliza operadores lógicos como OR, AND e NOT, com variáveis lógicas binárias, sim, não, verdadeiro, falso. Na álgebra booleana há apenas dois valores, falso e verdadeiro, que são geralmente representados por bits 0 e 1. Mas na álgebra booleana, esses 0 e 1 não se comportam como inteiros. 1 mais 1 não é igual a 2. O impacto inicial da álgebra booleana foi pequeno, já que poucos matemáticos conseguiram perceber a utilidade de uma álgebra de dois valores apenas. Como exceção, podemos citar o matemático e filósofo pragmaticista norte-americano Charles Peirce e o grande economista inglês Jevons. Já no século XX, um engenheiro que trabalhava numa companhia telefônica norte-americana e que viria a se tornar muito famoso no futuro, chamado Shannon, foi o primeiro a demonstrar a aplicabilidade da álgebra de Boole na análise e no projeto de circuitos lógicos de telefonia da época. Em 1938, ele escreveu uma tese que ressaltava as propriedades binárias dos relés usados na telefonia para implementar funções lógicas. Na álgebra booleana que vamos trabalhar, o bit, seja ele 1 ou 0, é a unidade do sistema binário. E nesse sistema binário, nós podemos estabelecer uma lógica positiva, em que a voltagem nível alto, por exemplo, 5 volts, corresponde ao 1 lógico, e a voltagem nível baixo, por exemplo, 0 volts, corresponde ao 0 lógico. Em algumas situações, nós podemos falar numa lógica negativa, em que a voltagem nível alto, por exemplo, 5 volts, representa o 0 lógico, e a voltagem nível baixo, por exemplo, 0 volts, representa o nível lógico 1, ou seja, o termo negativo nesse contexto significa que as entradas são definidas para estarem no estado ativo ou acionado quando em 0. Ao longo do curso, nós vamos demonstrar que, em muitas situações, é mais conveniente ou mais seguro acionar um dispositivo ou uma porta lógica colocando 0 volts na sua entrada e não 5 volts. Nós vamos também, ao longo do curso, falar em códigos, combinação de bits para representar números, letras, símbolos, etc. As operações lógicas básicas compreendem a porta lógica NOT, a porta lógica AND e a porta lógica OR. As portas AND e OR podem ter um número qualquer, 2 no mínimo, de entradas, conforme indicado pela linha pontilhada na figura. Na operação AND ou multiplicação booleana, a saída C é uma combinação das entradas A e B, e a saída C
C só vai assumir o valor alto ou 1 quando as duas entradas estiverem com o valor alto 1. Ou seja, basta que uma das entradas ou ambas tenha o valor 0 para que a sua saída seja 0. Uma porta AND com fios pode ser construída com diodos e um resistor. Se A ou B ou ambos estiverem no nível baixo, uma corrente deve percorrer R, causando uma queda de tensão que leva o nível de C para baixo. Se A e B estiverem em nível alto, não haverá corrente percorrendo R e o nível de C será alto. A porta AND com fios pode ter 2, 3, 4 ou mais entradas. O princípio de funcionamento continua sendo o mesmo. Na operação booleana OR, a saída C é a combinação de A ou B. Quando uma das entradas ao menos tiver o valor alto, sua saída será alto. Note que aqui estamos falando do valor lógico 1. O valor lógico 1 ou 1 é igual a 1. 1 ou 0 é igual a 1. 0 ou 1 igual a 1. E 0 ou 0 igual a 0. É possível construir um OU com fios. Nesse caso, se A ou B ou ambos estiverem no nível alto, uma corrente deve percorrer R, causando uma queda de tensão que eleva o nível de C para alto. A operação NOT comuta de um nível lógico para o nível lógico oposto. Se o nível lógico for alto ou 1, o nível de saída será baixo ou 0. Se o nível de entrada for baixo ou 0, o nível de saída será alto ou 1 lógico. Note que a fonte de 0 volt e 5 volts, que normalmente alimenta um chip TTL, não é mostrada na representação de uma porta lógica. Na eletrônica digital, há uma porta lógica muito útil chamada Schmitt-Trigger, que pode ser usada como inversor na operação NOT, mas com uma característica muito importante. O Schmitt-Trigger liga e desliga com diferentes tensões de entrada. Vamos ver como ele funciona. Suponha que esse eixo X seja a entrada, represente a tensão de entrada, 0 volts, 0,4, 0,8, 1,2. E esse eixo Y represente a saída, ou seja, 1, 2, 3 volts. Então, no funcionamento do Schmitt-Trigger como porta inversora, ele tem o seguinte comportamento. Quando na entrada temos 0 volts, a sua saída é o nível alto, como representado aqui em cima. A tensão, na medida que ela vai subindo, 0 volts, 0,4, 0,5, 0,8, 1 volt, 1,2 volts, 1,6 volts mais ou menos. A partir desse valor, a porta lógica Schmitt-Trigger interpreta que a entrada mudou do nível baixo para o nível alto. Como a partir de 1,6 volts a entrada agora é nível alto, a saída vai para o nível baixo. No início da nossa operação, enquanto a tensão estava subindo, o caminho que se fez foi esse daqui. Ao chegar 1,6 volts mais ou menos, a saída do Schmitt-Trigger passou do nível alto para o nível baixo. Agora vamos ver como é o caminho de volta. Suponha que a tensão de entrada seja 2 volts e ela vai sendo abaixada. 2 volts é considerado como nível de entrada alto. 1,6 é considerado como nível de entrada alto. 1,2
é considerado alto, até aproximadamente o valor de 0,8, quando a entrada é considerada nível baixo. O caminho de volta é esse ilustrado aqui. Note que a tensão de liga e desliga é diferente. Essa porta lógica Schmitt-Trigger usada como operação NOT tem muitas utilidades práticas. Uma delas, por exemplo, aqui nós temos uma tensão de entrada variando lentamente ou variando pouco em torno de uma tensão de limiar VT+. A saída, com uma porta NOT normal, ela chavearia com a mesma frequência. Com um Schmitt-Trigger usado como porta NOT, somente quando a tensão de entrada ultrapassa o valor VT mais e VT menos é que a sua saída é chaveada. Para uma entrada oscilante como essa daqui, nós temos uma saída menos oscilante, uma saída mais claramente definida. Essa propriedade se chama esterese, é uma característica de um circuito com limiar de comutação, tal como esse Schmitt-Trigger, no qual o dispositivo liga e desliga em diferentes níveis de entrada. Essa aplicação é conhecida como um oscilador astável. Um oscilador astável fica chaveando, ou seja, oscilando entre dois estados alto e baixo. Por exemplo, um pisca-pisca de um carro pode ser considerado com o comportamento de oscilador astável, ou seja, oscilando entre dois estados. Nessa nossa aplicação, nós temos um capacitor dimensionado de tal forma que o circuito tem o seguinte comportamento. Suponha que inicialmente o capacitor esteja descarregado. Portanto, se a entrada da porta NOT 7414 está no estado baixo, sua saída vai para o estado alto e o capacitor começa a se carregar por esse caminho de retroalimentação. Quando a carga do capacitor chega a 66%, a saída do 7414 muda para baixo e o capacitor começa a se descarregar até atingir o valor de 33% de sua carga, quando então sua saída volta para o nível alto. Nessa transparência, nós vemos uma tabela com uma fórmula empírica usada para calcular a frequência de saída dessa onda quadrada, alterando os valores do resistor R e do capacitor C para diferentes famílias. A família 74LS se refere à tecnologia Low Power Schottky e a família 74HC se refere à tecnologia CMOS. Outro tipo de porta que vai ser muito útil em nosso laboratório é a porta NOT com coletor aberto. Essa porta NOT é um tipo especial de porta lógica sem um caminho interno para os 5 volts. Nessa técnica de coletor aberto, o próprio projetista deve providenciar uma fonte de tensão compatível com a carga que será utilizada. Aqui temos um exemplo de sua aplicação. O coletor recebe a corrente de uma fonte externa de tensão, diferente da fonte do transistor. E neste vídeo eu quero dar continuidade à discussão sobre portas lógicas.
Embora as portas OR, AND e NOT sejam bem intuitivas para o ser humano, na prática, a maioria dos dispositivos são fabricados com portas NOR e NAND. Por isso é importante compreender que uma porta NOR nada mais é do que uma porta OR com a saída invertida. Observando essa tabela verdade, nós percebemos que a saída de uma porta NOR só vai ter o nível alto quando as duas entradas tiverem o nível baixo. Basta que uma das entradas tenha o nível alto para que a saída da porta NOR tenha o nível baixo. Da mesma forma, uma porta NAND é uma porta AND com saída invertida. Olhando essa tabela verdade, nós percebemos que a saída de uma porta NAND só vai ter o nível baixo quando as duas entradas tiverem o nível alto. Basta que uma das entradas da porta NAND tenha nível baixo para que a sua saída tenha o nível alto. Computadores são fabricados com portas NAND, assim como a memória flash dos pendrives. Já o sistema operacional de um smartphone é carregado numa memória que utiliza portas NOR. Tecnologicamente, é menos custoso, ou seja, menos transistores são usados para fabricar uma porta NAND do que uma porta AND. Além disso, a porta NAND é uma porta universal que pode ser usada para produzir as funções NOT, AND, OR e NOR. Basta olhar a tabela verdade para perceber que quando as duas entradas da porta NAND são iguais, ela funciona como uma porta inversora. Nesse momento, não é importante entender o funcionamento interno de uma porta NAND. Por isso, vamos ver uma explicação rápida para adquirir uma compreensão simplificada de seu funcionamento. Quando as entradas A e B estão em nível alto, qualquer corrente passando por R1 vai estar bloqueada nesses dois caminhos. O que se verifica experimentalmente é que uma pequena corrente passa por aqui e faz com que Q2 comece a conduzir. Quando o Q2 conduz, uma corrente de magnitude maior causa uma queda de tensão em R4. Essa queda de tensão em R4 faz com que Q3 conduza. Quando Q3 conduz, a saída output assume o valor baixo, ou seja, o valor terra. Em nossas experiências, vamos usar frequentemente portas NAND de coletor aberto. Conforme mencionado anteriormente, portas NAND de coletor aberto sempre precisam de um resistor pull-up ligado nessa entrada Y e de uma fonte de tensão externa para acionar uma saída que geralmente drena muita corrente. Para converter uma porta NAND numa porta NOT, basta transformar as duas entradas numa única entrada. Nas próximas aulas, nós vamos demonstrar, através de manipulações algébricas, os teoremas de Morgan. Mas como estamos falando de portas NAND e NOR, eu quero aproveitar os recursos visuais das portas lógicas e das tabelas verdade para apresentar intuitivamente esses dois teoremas. O primeiro teorema diz que o complemento de um produto de variáveis é igual à soma dos complementos das variáveis. Uma tabela verdade não é uma prova no sentido em que os matemáticos usam essa expressão, mas para os nossos propósitos práticos pode produzir os mesmos resultados. A primeira coluna representa a porta NAND estudada
anteriormente. A segunda coluna, verificamos por inspeção que basta que uma das variáveis tenha o valor 0 para que a sua saída seja 1. A sua saída vai ser 0 somente quando as duas entradas assumirem o valor 1. Portanto, comparando essas duas colunas, nós concluímos que há uma equivalência entre essas duas implementações. O segundo teorema de Morgan diz que o complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis. Novamente, olhando a primeira coluna, percebemos que é a coluna do NOR clássico. Já a segunda coluna, por inspeção, verificamos que a sua saída só vai ser 1 quando ambas as entradas tiverem valor 0. Basta que uma das entradas ou ambas tenha valor 1 para que a saída seja 0. Novamente, comparando as duas colunas, verificamos que essa equivalência é verdadeira. Com base nesses dois teoremas, podemos deduzir algumas variações. Por exemplo, acrescentando uma negação aqui e outra negação do lado direito, será que essa equivalência continua válida? Quando colocamos duas negações seguidas, uma anula a outra. Portanto, essa porta NOR negada é equivalente a uma porta OR. Portanto, uma porta OR é equivalente a uma AND negativa negada. Neste caso, foi aplicado o segundo teorema de De Morgan. O complemento de uma soma de variáveis é igual ao produto dos complementos das variáveis. Nessa transparência, vamos mostrar a equivalência entre uma tabela verdade, uma expressão booleana e o circuito lógico. Suponha uma tabela verdade com 3 entradas A, B e C e a saída caracterizada por esses valores, ou seja, somente vamos ter verdadeiro na saída nesses 3 casos. Essa tabela verdade é equivalente à soma dessas 3 parcelas, conhecida como termo produto. Portanto, x é igual a A barrado BC ou A B barrado C ou A, B, C barrado. Essa expressão booleana pode ser intuitivamente implementada usando portas AND, OR e NOT. Portanto, há uma equivalência lógica entre uma tabela verdade, uma expressão booleana e um circuito lógico digital. Mas, como dissemos anteriormente, na prática, circuitos digitais são implementados com portas NAND ou NOR. Como seria a implementação destes circuitos digitais com portas NAND? Esta porta OR pode ser substituída por uma AND negativa negada, conforme visto anteriormente. Deslocando-se o inversor da entrada da porta AND negativa negada para a saída dessas portas AND, transformamos todas essas 4 portas em portas NAND. E os inversores? Como fazemos para transformá-los com portas NAND? Ora, como vimos anteriormente, um inversor pode ser construído com portas NAND, no qual as duas entradas são tratadas como se fosse uma única entrada. Portanto, um circuito digital pode ser implementado com portas NAND apenas.